dia, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o uso de R e L depois de consoantes. E para isso vamos iniciar a nossa aula de forma diferente, com um ditado de palavras. Então peguem o caderninho, lápis e borracha, que eu vou citar algumas palavrinhas e vocês irão escrevê-las em seus cadernos. Preparados? Então vamos lá. Teremos 6 palavrinhas. Vamos começar. Braço, placa, bloco, trava, troco e planeta. E aí, escreveram? Agora circulem em cada uma dessas palavrinhas as letrinhas R e L quando elas vêm após uma consoante. Pausem o vídeo e voltem quando terminarem. Então, já? Agora façam a separação silábica dessas palavras. Lembram o que nós fazemos para separar as sílabas? Nós batemos palma para cada vez que abrimos a boca em cada pedacinho da palavra. Então ficaria braço, placa, bloco, trava, troco, planeta. O que vocês perceberam na separação silábica? As letrinhas R e L, quando elas vêm depois de consoante, elas ficam na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Isso mesmo, elas ficam sempre na mesma sílaba, elas não se separam. Quando temos uma palavrinha que apresenta R ou L e essas letrinhas estão depois de consoantes, elas sempre ficarão juntinhas na mesma sílaba. Então, vamos ler juntos mais algumas palavrinhas que estão lá na questão 8 da página 95 do nosso material. Turminha, vamos fazer a leitura dessas palavrinhas. Temos Adriana, Bruno, Frederico, André, Cristina e Priscila. O que temos em comum nessas palavrinhas? Percebam que todas elas apresentam a letra R, formando sílaba com outra consoante. Na palavrinha Adriana, se separarmos, fica Adriana. Então, o R fica juntinho do D na mesma sílaba. Assim como Bruno, em que o R fica junto do B, Frederico, em que o R fica junto do F na mesma sílaba, e em todas as outras palavrinhas acontece o mesmo. Então, nós podemos observar que a letrinha R pode se juntar a algumas consoantes e essa união pode aparecer no começo, no meio ou no fim das palavras. Por exemplo, o B e o R na palavrinha Gabriel, o C e o R na palavrinha cravo, o D e o R na palavrinha dragão, o F e o R na palavrinha frango, o G e o R na palavrinha grátis, o P e o R na palavrinha prato, o T e o R na palavrinha trator e o V e o R na palavra livro. Vamos separar as sílabas de mais algumas palavrinhas? Para isso, abram o livro na página 95. Cláudia, Glenda, Plínio e Flávio precisam separar as palavras abaixo de acordo com as duas primeiras letras de seus nomes. Ajude-os nessa tarefa e reescreva as palavras no espaço correto. Então, percebam que precisaremos analisar o início dos nomes. Cláudia possui as letras CL no começo da palavra. Então, vamos ler as palavrinhas do quadro e analisar quais delas apresentam o CL no começo da palavra. Nós temos plano, floresta, globo, flutuar, clássico, planeta, claro e glossário. Quais dessas palavras começam com CL? Escrevam aí na alternativa A. Em seguida, vamos analisar o nome Plínio. Ele começa com PL. Leiam as palavras do quadro novamente e escrevam na alternativa B as palavras que começam da mesma forma, ou seja, com as letras PL. Na alternativa C, nós temos o nome Glenda. Leiam as palavras do quadro e escrevam aí nessa alternativa as palavras que iniciam com GL. E por último, leiam as palavras do quadro e escrevam na alternativa D as palavras que iniciam da mesma forma que o nome Flávio, ou seja, com FL.
Então, pessoal, assim como há palavrinhas que apresentam R depois de consoantes, na língua portuguesa há muitas palavras que apresentam sílabas contendo consoante mais L. Por exemplo, CL, GL, PL, FL, etc. Essas sílabas podem aparecer no início, no meio ou no fim das palavras, mas elas sempre vão ficar coladinhas na mesma sílaba, não esqueçam. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam das imagens para correção e até as nossas próximas aulas.